Notícia lamentável sobre a ex-modelo Andressa Urach. Andressa Urach encontra-se nesse exato momento internada em uma clínica psiquiátrica. Os fãs e seguidores da influência digital sentiram sua ausência. Já faz em torno de 15 dias que ela não cria conteúdo para as suas plataformas. Então, seu esposo veio às redes sociais e explicou o que de fato está acontecendo com a Andressa. Gente, eu não posso usar aqui as palavras que ele usou, porque são palavras que são fortes, mas eu acredito que vocês irão entender. Eu peço o esforço de cada um de vocês para entender o que foi que a Andressa fez, o que ela sugeriu, tá bom? Deixa eu tentar aqui usar aqui um argumento aqui. Deixa eu fazer aqui um marabalismo para ver se vocês entendem. O que ela tentou fazer, o que ela sugeriu, está registrado lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo número 22, quando Deus conversa com Abraão e pede uma prova de fé a Abraão. Estão lembrados? Que Deus pede o seu filho Isaque. Ele disse: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho Isaque. E Deus levou o seu filho Isaque lá para o monte Moriá para apresentar a Deus, sabe? Aí, na hora que ele levantou o cutelo, aí Deus, Isaque embaixo, levantou o cutelo, aí Deus bradou lá de cima: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que temes a Deus. Tem um cordeiro aí para você usar no lugar do teu filho. O cordeiro está aí amarrado aí, entre as plantas. Aí Abraão desamarrou, Isaque tirou do holocausto lá, do lugar que ia fazer, né, para Deus. Tá me entendendo? Se você estiver me entendendo, por favor, coloque aí embaixo. Eu estou entendendo. Gente, eu preciso fazer essa linguagem aqui para vocês, senão não é permitido aqui falar esse tipo de coisa. Então a Andressa Urach sugeriu isso. Ele disse: olha, o meu filho é o Isaque de Deus. Eu preciso fazer isso. Sabe? Como se Deus estivesse pedindo isso a ela. Isso é inaceitável. Então veja só o que aconteceu, gente. Tem muita gente dizendo assim: essa mulher está endemoniada. Outros estão dizendo: isso aí é um problema psíquico. Outros estão dizendo: isso é ruindade mesmo, ela está pagando pelo que ela fez. Para quem não conhece a Andressa Urach, ela é ex-modelo, participou do reality show da Record, da Fazenda, trabalhou na Rede Record de televisão. Era uma crente assim bem assídua nos trabalhos do Senhor, da Igreja Universal. Doou tudo que tinha para a igreja, os seus carros importados, suas casas, dinheiro. Foi milhões e milhões que ela doou para a igreja. Depois se afastou da igreja, se ausentou e pediu de volta a doação que ela deu na Fogueira Santa de Israel. Rolou justiça, rolou muita coisa. Depois voltou para a igreja. Depois deixou o esposo e ameaçou voltar para fazer o que ela fazia. Aquelas coisas, sabe? Que ela fazia. Tá entendendo, né? Já foi lá para aquela casa cheia de luzes, de coisas e tal, que muita gente, muitos homens frequentam, sabe? E aí o marido dela foi lá resgatar ela, trouxe de volta, o povo dizendo assim: mais homem besta, a mulher não quer mais ele, resolveu viver essa vida novamente, ele foi buscar, ele foi, venceu as críticas, as opiniões, ele disse: eu quero a minha esposa, porque Deus que me deu a minha esposa, né? Então ela voltou para a igreja, tal, dizendo que não concorda com a Fogueira Santa, voltou, mas não concorda com essa prática. Resumindo, está criando conteúdo, né, com um canal aí. E aí o que acontece, gente? Ela de vez em quando, de vez em quando não, sempre ela mostra os seus problemas pessoais das redes sociais. Ela não quer nem saber, ela externa tudo, né? O marido dela sempre tentando levar numa boa, resolver as coisas entre quatro paredes, mas eles acabam espalhando. Aí muita gente dizendo assim: isso aí é ruindade, ela está pagando pelo que ela fez com a igreja, tal. Eu acredito que ela não é por aí. Outras pessoas dizem assim: isso aí é demônio, ela é endemoniada. Também eu não vou entrar nesse mérito de dizer que é demônio. Certo que a Andressa foi muito perseguida por demônios, por pombagiras, isso aí é óbvio. Ela mesmo conta que a primeira vez que ela coisou,
aquela coisa, ou foi com um animalzinho, um cachorro. Ela conta. Isso aí não é de quem é normal. Isso aí, tem gente que é ruim de natureza, mas tem gente que ele é tentado por uma força diabólica, induzido por uma força diabólica. Então tem coisa que é desumana, como eu acredito que é sair do cachorro e tal. Certo, tem gente que é ruim, é o caráter dele mesmo, mas tem pessoas que além de ser ruim, há o diabo, porque o diabo trabalha em cima de quem é ruim também, tá entendendo? E tem outras pessoas que dizem que não é demônio nem é safadeza não é ruindade não. Tem outras pessoas que dizem que é um problema psíquico, entendeu? O esposo dela é quem deve saber mais ou menos o que é, e ele ligou para SAMU, ligou para a polícia, eles venham pegar aqui a minha esposa, porque eu quero interná-la, porque não dá mais. Sabe o que ele disse? Ele está sendo criticado por uns e compreendidos por outros. Não sei se vocês irão compreender ou irão criticar. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Ele está pedindo uma ação judicial de divórcio. Pediu a guarda do filho. Ele disse que não dá mais para conviver. Ela não tem como participar de uma convivência social, muito menos um relacionamento conjugal. Ela não tem condições mais de ser casada. Então tem muita gente que está dizendo assim, rapaz, você esteve com ela nos momentos de alegria, de prazer, você é para estar com ela também nesse momento difícil da vida. E outros dizem assim, não, ele fez certo, ele já fez tudo o que pode fazer por ela, ele está certo. E aí, qual é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte: eu acredito que ele deveria lutar. Ele deveria lutar por ela e pedir a Deus. Porque, veja só, a situação dela, eu acredito que é uma mistura de muitas coisas juntas, gente. Muitas vezes a pessoa que é endemoniada é muito parecido com um problema psíquico. Às vezes um problema psíquico é muito parecido com um demônio. É tanto, eu estava falando aqui ontem com um cunhado meu, quando é noite de lua, tem uma pessoa aqui por perto, quando é noite de lua, ele tem uma mancha aqui nas costas de uma aranha caranguejeira que ele debruçou sobre ela e ficou aquele pelo, queimou naquela região. E quando é noite de lua, parece uma mentira que eu vou dizer para vocês, quando é noite de lua, ele começa a sentir dores daquela região e começa a nascer cabelos naquela região. E ele, gente, vira os olhos, fica com a voz diferente, ele fica meio que transformado, sabe? Você vai dizer assim, é falta de Deus, tudo bem. Quem sou eu para dizer, para ir contra você que já sabe o diagnóstico, quem sou eu para ir contra você? Ele é uma pessoa evangélica, já pensou? Ele é uma pessoa que está sempre na igreja, nos cultos, mas quando é lua nova, lua cheia, ele apresenta esse problema com ele. Isso é fato, gente, é fato. Aí, demônio, problema psíquico, ele está inventando, e aí é o quê? É o quê? Ana Andresa é o quê? Olha, existe um dom espiritual que muita gente não fala sobre esse dom espiritual. É o dom do discernimento de espírito. A gente precisa muito desse dom de discernimento. Porque nem tudo é demônio não, gente. Nem tudo também é problema psíquico não. Na era apostólica, quando Jesus estava entre os discípulos, tinha muitas situações que as pessoas chamavam até de lunático. Pessoas que tinham problemas e pensavam que era problema mesmo do cérebro, do psíquico. E Jesus provou que era demônio. Na maioria dos casos eram demônios. Existem sim os problemas psíquicos, né? Que precisam ser tratados, certo? Mas existe a questão também dos demônios. No caso da Andresa, demônio... Olha só o que eu vou dizer aqui. No caso da Andresa, é demônio, problema psíquico ou é coisa da cabeça dela? Aí eu lhe digo aqui com toda a sinceridade, quem sou eu para dizer, gente, o que é? Quem sou eu para dizer se eu estar lá com ela? A gente sabe dos problemas que eles têm enfrentado, porque a vida deles é um jogo aberto. Mas quem sou eu para dizer que é demônio, que isso aí é psíquico? Eu não sei, eu só sei de uma coisa, que eles... o filho e o outro filho, eles estão precisando muito das nossas orações.
Isso eu tenho certeza. Não só ela, por que ela está em evidência aqui? Porque ela é conhecida, porque ela é uma pessoa, uma figura pública, e muitas vezes acontecem coisas com pessoas que não têm nome, não têm fama, porque a gente não pode estar usando o nome de todo mundo nas redes sociais também, gente. Certo? Então, está precisando de oração tanto ela como outras pessoas anônimas, que muitas vezes a gente não tem ciência do que se passa na vida, que estão passando por um problema espiritual ou psíquico, ou outro problema qualquer, que é muito parecido, e é muita ousadia. Tem muita gente aí afirmando, dizendo, isso é demônio, isso aí é demônio. Eu acho falta de pouca maturidade espiritual para você afirmar que é demônio, certo? Porque é algo muito, muito sério, gente, muito melindroso, muito sensível de se tratar. Então, a minha opinião concernente a tudo isso é que eu acredito que o esposo deveria continuar investindo na vida da sua esposa. Sabe, eu sei que difícil é para mim estar aqui, para você estar aí dizendo assim, eu já tinha deixado há muito tempo. Não, é fácil demais a gente tá aqui e tá julgando. Então não quero julgar o esposo dela, mas se ele pudesse me ouvir, eu diria para ele, insista um pouco mais na vida da sua esposa, que isso aí pode ser uma nuvem passageira, vai ser uma nuvem passageira, em nome de Jesus, certo? Se é consequência do que ela fez, não sei, gente, não sei, eu sei de uma coisa, que a gente costuma pagar aqui na terra por coisas que a gente fez. A gente recebe o perdão de Deus, mas a fatura vem, as consequências vêm. Não estou dizendo que é o caso da Andresa, pode ser sim um problema psíquico, não foi diagnosticado como problema psíquico. A medicina não disse que era um problema psíquico, acredita-se, ele supõe que seja um problema psíquico, uma ideia dessa incabível, de pegar o seu filho e fazer como Abraão fez, entendendo ela como se fosse a vontade de Deus, o desejo de Deus. A gente que Deus tenha misericórdia de todos nós. A gente precisa orar muito para não cair numa situação dessa, que Deus não recebe esse tipo de oferta, mas não, viu? Nunca recebeu, viu? Essa questão de Abraão foi só para ele mostrar a Abraão o tanto da fé de Abraão. Não foi para Deus saber a fé de Abraão, não, porque Deus já sabia a fé de Abraão. Foi para mostrar para Abraão o tamanho da fé dele. Entendeu? Deus nunca aceitou esse tipo de coisa. Os demônios aceitam. E agora, nessa época aí, que aqui no Brasil, sabe o que houve no Brasil aqui agora, esses dias? Muitas coisas assim parecidas, macabras, envolvendo filhos inocentes. Eu sei que existiram, sempre existiu. E agora também existiu. Agora, provar, quem é que prova? Ninguém o prova. O diabo é astuto, sagaz, perigoso, gente. Muito cuidado, povo de Deus. Eu sou o Sato Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.